próprio juiz veio falar comigo. Depois ele soube que eu era estudante de direito, falou, olha, eu também já fui impetuoso, jovem como você, idealista, o mundo não é assim, você vai aprender que a gente tem que abrir mão das coisas, que a gente tem que fazer vista grossa, o mundo é assim mesmo, e eu, bravo, não falei nada para não ficar preso, mas já sabia que eu não queria fazer direito, não tenho temperamento para isso não. O que eles me oferecem para ficar lá? Privilégios sociais. Aqui você tem um diploma, você é advogado, você vai ser respeitado pela sociedade, você vai ter direito a férias, dinheiro para frequentar um clube. E aí, eu vendo minha consciência. Foi a mesma coisa no Exército. Quando eu percebi que eu estava com a arma na mão, uma arma carregada, um fuzil apontando para a manifestação de estudantes, querendo atirar, porque eu tinha passado por um acampamento punk, fui torturado, passei fome, frio. O treinamento militar ele modifica o seu espírito. Eu sempre fui pacífico. No Exército eu era violento. Então, de repente, eu percebi, depois do evento, chegou a polícia, ninguém atirou, né? Chegou a polícia, dispersou a multidão. E aí eu fui dormir, acordei e me lembrei que eu estava com a arma na mão, apontando para uma pessoa, esperando ordem de fogo. Aí me incomodou a consciência. E eu comecei a pensar, pô, eu tenho uma arma na mão, eu tenho poder de fogo, e eu tenho que render minha consciência a uma ordem superior, a uma outra pessoa. Eu tenho que abrir mão da minha consciência. Aí eu levava esse assunto para professores, para amigos e tal. E o que me respondia? Ninguém respondia, não, você não precisa descumprir sua consciência, não. Mas você viola sua consciência, mas você tem um plano de saúde exclusivo, o Exército tem médico militar, tem escola de graça para os seus filhos, tem indumentária, tem moradia de graça, tem assistência jurídica, você tem um armamento, você é uma autoridade. Eu dizia tudo isso para vender minha consciência. Aí eu comecei a olhar para todos os setores da sociedade e vi que os que têm mais privilégios são exatamente os que têm menos consciência, os que têm que violar mais a própria consciência. E, pô, tem um mercado de consciência na sociedade. Não é à toa que eu conheci tanta gente que tinha tudo, tinha grana, era o mais rico da família, mas tinha uma angústia muito grande. Quando a gente anda de carona, quando a gente é um merda social, as pessoas não têm controle sobre o que falam, elas não controlam, elas não têm medo de falar. Então, muitas vezes eu entrava num carro, era raríssimo eu pegar uma carona num carro desse top de linha, com ar-condicionado, cabine dupla. Geralmente era caminhão, era gente mais pobre, que são pessoas mais solidárias. Mas de vez em quando parava um magnata. E aí, na carona, eu começava a conversar, né? Eu sempre achei que andar de carona seria uma obrigação para o caroneiro, que é papear com quem deu a carona. Quem para para dar carona quer papo. Então, minha obrigação ali, ética, é dar papo. Então, eu começava a falar da sociedade. Meu assunto sempre foi a sociedade, as injustiças, as mentiras, as falcatruas. E aí o cara percebia que eu tinha uma capacidade reflexiva e começava a contar coisas que não contava para ninguém. Eu ouvi confissões incríveis de assassinato, de tortura, sabe, várias confissões. Mas o mais comum era o cara falar assim, cara, eu tenho tudo que a sociedade diz que é para ter. Eu sou o mais rico da minha família. Eu era para estar feliz, era para estar realizado, mas eu sinto um vazio, eu sinto angústia. De onde vem isso? Eu dizia, porque não satisfaz. O que a sociedade te propõe não satisfaz. Você fala, eu vou fazer tal profissão. Aí pergunta, mas isso dá dinheiro? Isso dá satisfação. Se dá satisfação, tá bom. Vai dar dinheiro por consequência. Se eu trabalhar no que eu gosto, meu trabalho vai ser bom. Eu não vou cansar do trabalho. Vai ter qualidade. E eu vou pagar minhas contas. Eu não preciso ter mais do que do necessário, não. Eu não quero excesso. A sociedade me diz para querer excesso. Eu cresci na classe média. Meu pai era oficial do Exército. Eu frequentava clubes. E eu via nos clubes uma hierarquia pela posse. Aquele cara que ganhava mais dinheiro era o mais conceituado. E também era o mais arrogante, era o mais chato, era o mais desagradável. E assim vinha, nessa hierarquia pela posse, que é uma hierarquia idiota. E eu procurava as pessoas mais afáveis, mais sinceras, as mais espontâneas, as mais dispostas. Não me importava o que a pessoa tinha. Essa é uma grande falcatrua da sociedade. Você valeu o que você tem. Eu vivia no meio da classe alta, média alta, mas eu sempre olhava para o lado dos mais pobres e questionava. E isso era muito esquisito na minha classe. A minha mãe dizia, ninguém fala sobre isso, não pensa nisso, mas eu não conseguia deixar de ver. Eu passava na rua e via mendigo e dizia, por que existe gente assim na minha sociedade? Eu não sou parte de um coletivo. E ter mendicância, fome, pobre, desabrigado,
é uma ofensa para mim, eu não posso viver esquecendo isso. E eu vejo que as pessoas não querem pensar. Colocam a vontade na frente da sua reflexão. Isso para mim é um mau caminho. Porque quando você põe a vontade na sua reflexão, você chega sempre à conclusão que você quer, e não necessariamente perto da verdade. E se você chega na conclusão que você quer e ela é falsa, você vai intuir lá no fundo de você que você acredita numa falsidade. E isso, com o tempo, vai começar a te dar angústia. Eu comecei a observar que nos altos empresariados, a quantidade de gente que toma remédio é enorme. Remédio para depressão. Por que o cara está deprimido, seria tão rico assim? A sociedade diz que o ideal da vida é ser rico assim. Está deprimido por quê? Porque falta sentido. Porque não pensa que isso aqui é uma passagem. As pessoas não pensam na morte. Elas evitam pensar nisso. Uma das pesquisas que eu fiz, vendendo artesanato de mesa em mesa, bar em bar, eu fiz muitas pesquisas. Eu mostrava, trocava uma ideia, se tinha simpatia, de repente fazia uma venda. Na hora de ir embora eu falava, moçada, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual o contrário de vida? Não, melhor, qual o contrário de morte? As pessoas ficavam até na dúvida, porque achavam muito óbvio, né? O contrário de morte é vida. Mas como a pergunta é feita explicitamente, eu estava intimidado assim, e alguém timidamente falava, vida? Eu dizia, não. Morte é só um momento. A morte é só um instante. A vida é um pedaço de tempo. Desde que a gente nasce, até que a gente morre. A morte é a porta de saída. Qual é a porta de entrada? É o nascimento. Contrário de morte é o nascimento. A vida é o espaço que você tem aqui para viver e depois ir embora. Se a finalidade maior da vida é o patrimônio, quando você morre, você faz o que com o patrimônio? Você não leva para lugar nenhum. E isso, na minha adolescência, eu falava, não é possível que o objetivo da vida é ter dinheiro demais. Até porque as pessoas que têm dinheiro demais que eu conheço são terríveis. São chatas, são arrogantes, são vazias, são superficiais, são autoritárias. Não gosto de conviver. Uma coincidência entre as pessoas que eu escolhia, porque meus critérios não eram a posse, né? Era a disposição, era o caráter, era o pensamento, o temperamento. Eu percebi que os meus amigos todos eram de classe média para baixo. Eram os mais sinceros, eram os mais dispostos, eram os mais valentes, eram os menos chatos. Então não é possível que o objetivo da vida é só ganhar dinheiro. Meu pai me pediu para ir no psicólogo quando eu falei que dinheiro é pouco para querer da vida. Meu pai, numa discussão, ele falou que você não tem ambição nenhuma. Eu falei, pelo contrário. Eu tenho uma ambição que ninguém pode imaginar. Eu tenho uma ambição tão grande, que escapa à concepção geral. Tão grande que luxo, riqueza, propriedade, consideração social, para mim é pouco. Eu quero mais. Não é possível que eu vim aqui atrás de coisas que vão ficar aqui. Eu vim aqui para aprender, eu vim aqui para me melhorar. Vim aqui passar uma vida, daqui a pouco eu vou embora. Eu quero ter orgulho da minha vida e não vergonha. Isso ficava parafundando na minha cabeça. E eu tentando me enquadrar no Banco do Brasil, no Exército, depois na universidade, sem conseguir me enquadrar. Aí eu estava na universidade e eu tinha na minha cabeça, eu estou na reta final. Na hora que eu terminar isso aqui, eu ganho um diploma e vou ser um advogado. Não é a vida que eu queira, não me atraía. Era pouco, eu queria uma vida que tivesse mais aventura, conhecimento, consciência. Eu queria entender o que era a sociedade, como funciona a sociedade. Porque você recebe todas as informações a respeito do seu time de futebol, seu artista preferido, seus atores de novela, mas a respeito da sociedade não tem informação. Quanto ganha o orçamento do município? Quanto é o orçamento do Estado? O que é feito com esse orçamento? Por que tem gente sem esgoto? Por que tem gente sem casa? Se é um direito constitucional, tem uma Constituição, não tem? A lei maior, a Carta Magna. Lá no artigo 6º da Constituição diz, é direito de todo brasileiro, casa para morar, comida para comer, agasalho, moradia, ensino de qualidade, informação verdadeira. Isso não acontece. Não é nada disso garantido. Tem gente na rua pra caramba, você vai para São Paulo, cara, parece um filme de terror, muita gente na rua. No Rio, nas capitais, nas cidades maiores, muito desabrigo, muita fome. Então o Estado não cumpre sua própria Constituição. Eu comecei a perceber o Estado como uma organização criminosa, dominada por gente podre de rica, banqueiro principalmente, que impõe uma ideologia para a gente ficar zanzando sem direção e servindo ao sistema. Você quer ser o melhor, você quer ganhar mais dinheiro, você acaba produzindo mais dinheiro,
mas no fim do dia, quando você vai dormir, dá um vazio, dá uma sensação de angústia, de falta de sentido, porque realmente você está no sentido programado, não está no seu sentido. É preciso a gente fazer uma introspecção e fazer certas perguntas para si mesmo. Será que é o que eu quero da vida, eu mesmo que escolhi? Ou foi um condicionamento? Os meus valores são meus mesmo ou foram construídos no meu inconsciente, com massacre publicitário, marqueteiro, midiático, na cultura do consumo? Eu estou querendo uma sociedade realmente humana, ou eu acho que a sociedade é uma arena competitiva, onde é cada um por si e todo mundo é inimigo de todo mundo? Essa é a ideia programada. Assim como é programado também a superficialidade mental. É proibido, tacitamente, você aprofundar o pensamento, você procurar a raiz das coisas. Porque eu perguntava, por exemplo, por que tem gente com fome desabrigada? E os mais velhos mandavam eu calar a boca, praticamente. Ninguém pensa nisso. Você tem que dar graças a Deus de ter nascido onde nasceu e não na miséria. Não questiona. Eu só não conseguia. Eu questionava. Por quê? Eu quero saber a raiz, eu quero saber a causa. E quem busca a raiz, como é que é o nome? É radical. A sociedade tem um jeito de desqualificar essa palavra. Quando você escuta esse cara é radical, você entende, esse cara é violento, esse cara é briguento, esse cara é intolerante, esse cara é chato pra cacete, esse cara é insuportável. Mas não, ele pode ser tímido, calado e radical, se ele se interessa pela raiz das coisas, pelas causas. Mas na nossa sociedade é proibido questionar as causas das mazelas sociais, porque você vai chegar às suas conclusões, isso não interessa ao sistema. É um sistema controlado pelo dinheiro. A gente não tem uma democracia, a gente tem instituições democráticas que funcionam na base da influência. 70% do Congresso Nacional vai para o lado que mandar o dinheiro. A indústria alimentícia que põe veneno na comida. O latifúndio que bota um monte de veneno na terra. Que tem veneno agrícola na água de mais de 80% dos municípios brasileiros, porque os caras não têm freio. Eles elegem os deputados e os senadores. Eles participam das campanhas eleitorais. Eles têm poder de influência sobre os governos. Não é uma democracia por quê? Porque o povo é mantido inconsciente. O povo é levado para... parece uma disputa de futebol, é torcida. Você não fala de política. Você fala de política partidária. Você fala de política cênica. Você fala da casca da política, sem entender o que é a política de verdade. A política trata de polis. Onde tem grupo, tem política. Onde tem comunidade, tem política. A política não está prisioneira de partidos. A mídia faz a gente acreditar que política é só partido. Não. Partido é a cênica da política, é o palco. No palco tem os holofotes que chamam a atenção, você fica olhando só o palco. Só que o teatro tem os bastidores. A peça tem um escritor que não aparece. Tem um diretor que não aparece. E nada disso é permitido a gente ver. A gente fica vendo os atores em cena e torcendo pelos atores. Como a gente vê novela e torce pelos atores. Eles são todos atores. Você vê o cara tomar um monte de porrada, ficar cheio de sangue. É ketchup. Ele está ganhando dinheiro para aquilo. Está encenando. No entanto, move o seu sentimento para a solidariedade com ele. E é só um ator ganhando dinheiro. A gente acredita na cênica social como se ela fosse verdadeira. E ela é falsa. Ela manipula. E eu fui perceber a sociedade quando eu estava já dormindo no papelão. Enquanto eu estava no meio dos privilégios, eu tentava me aproximar dos mais pobres. Por exemplo, estava numa festa, num clube, clube da aeronáutica, clube naval, clube do exército, os clubes militares, eu sempre era sócio. E aí eu começava a achar os papos dos meus amigos muito chato. Ia lá para a cozinha. E achava mais interessante trocar ideia com os garçons, com as cozinheiras, com os faxineiros. Eu acabava atrapalhando um pouco o serviço deles, mas era muito mais interessante, eu trocava ideia. E eu achava que ali todo mundo gostava de mim, era simpático, realmente gostava, mas tinha uma certa distância, tinha uma barreira ali invisível. Porque eu estava ali trocando ideia, atrapalhando os caras, eles me davam atenção e tudo mais, mas aí quando eles olhavam e se tratavam entre si, eu via que eles se tratavam com muito mais intimidade, comigo tinha uma formalidade. Aí eu pensava, tem uma barreira aqui, tem uma barreira invisível aqui, que os da minha classe não enxergavam, achavam que eu era meio doido. Mas tem uma barreira entre eu e as pessoas mais pobres. Por quê? Porque eu sou um riquinho. Apesar de ser maneiro, eu pertenço à classe que se aborrecer com eles, eles podem perder o emprego. Então eles se adequam para tratar com essa classe de uma outra maneira. E eu queria ver como é que eu faço para sentir a igualdade. Eu não sabia como. Mas o tempo foi passando. Quando eu estava na universidade, que eu falei, não, vou procurar um sentido para a vida. Aqui eu não vou ficar.
E eu saí para a rua e a família cortou relações, porque para eles foi a suprema ofensa, né? A última frase que eu via, eu passei 2 meses tentando convencer os mais velhos de que o que eu estava fazendo era meu direito, era justo, não era maldade, não era vingança, não era agressão com ninguém. Era uma experiência com a minha vida, era meu direito. E não consegui convencer. A última frase que eu ouvi foi: você para nós é um filho morto. Não nos procure em nenhuma situação. Se for para o hospital público, vai morrer no hospital público. Se for preso, vai ficar preso. Você não tem mais família, você é do mundo. Estavam contando com a minha covardia. Mas eu estava com um medo muito maior. Claro que eu tive medo. Agora eu não tenho mais um médico à disposição se eu tomar um tombo de bicicleta. Agora a polícia não me respeita mais. Agora ninguém me respeita. A sociedade tem preconceito comigo. Tudo isso me assustava. Mas eu tinha um medo muito maior, que era chegar no fim da vida sem ter sentido. Chegar no fim da vida arrependido da minha vida, com vergonha de ter vivido mediocremente. E uma coisa que me ajudou muito, e que inclusive me empurrou para a secretaria da faculdade para pedir desligamento, foi encontrar com um multimilionário que era vizinho do prédio dos meus pais, morava na mansão cor-de-rosa. Ele era viúvo, vivia sozinho, tinha criado 2 filhos, e os 2 moravam no exterior, administrando a empresa dele. E ele vinha para o saguão do prédio que eu morava com a enfermeira, ele bem velhinho, 90 anos, sentava ali, que tinha os sofás. Oi, obrigado. Valeu. Ele ficava sentadinho ali, conversando com as pessoas. Sempre tinha alguém conversando com ele. Eu sempre via ele ali. E sempre cumprimentava só. Opa, tudo bem? E ia embora. Nesses dias que eu estava assim já... Depois de um sonho, que eu pensei que eu ia morrer no sonho, né? Eu estava caindo, eu ia bater no chão, ia ser amarradão. Falei: oba, pelo menos vou sair dessa porcaria dessa vida que é um saco sem sentido mesmo, vou ver como é que é do outro lado. Agora eu vou morrer, quero ver como é que é. Na hora que eu ia bater no chão, abri o olho, olhei meu quarto. O que eu estou fazendo vivo, cara? Não queria estar vivo, eu pensei que ia ter novidade. Eu já sei tudo que eu vou fazer hoje, não queria fazer nada disso. Já sei todo mundo que eu vou encontrar, não queria encontrar ninguém. Já sei tudo que eu vou fazer, não queria fazer nada disso. Aí comecei a perceber que eu tinha que tomar uma atitude. Mas ainda assim eu tinha medo de ferir a família como eu feri. E aí, logo depois desse sonho, eu desci do elevador, ia saindo, estava lá o velhinho com a enfermeira. Dessa vez ele estava sozinho. E inusitadamente ele falou: menino, senta aqui. Eu acho que isso aí é coisa da espiritualidade. Eu não tenho religião, mas eu sinto a espiritualidade, eu sinto que aí tem coisa. Eu vejo cada religião dar uma definição, sabe como? Eu vejo também desnecessário isso, porque eu vou morrer daqui a pouco, vou estar de cara com a espiritualidade, eu vou saber como é que é, eu não preciso afirmar como é que é daqui. E até porque se eu afirmar sem saber, eu vou estar acreditando em alguém que me falou, e existem outras crenças por aí, e eu não vou estar perto do que é de verdade. Eu sinto a espiritualidade e confio na minha consciência. Se eu estiver bem com a minha consciência, eu estou bem com a espiritualidade. É com isso que chamam de Deus. O conhecimento vai avançando e as dimensões que a gente vai tomando consciência de que existem desvalorizam essa ideia de Deus para a gente. Deus Pai, como assim? Cadê a mãe? É um ser humano de barba? Não, é alguma coisa que eu não posso conceber. O ser humano não tem a humildade de perceber sua própria incapacidade. Então ele inventa e impõe. Você tem que acreditar, senão você vai se dar mal para o resto da eternidade. Eu não posso acreditar nisso. Eu tenho que acreditar, eu não preciso acreditar em nada. Eu posso sentir, eu posso intuir. Isso é espiritualidade. Isso é que fez o coroa lá falar: menino, senta aqui. Ele falou com uma autoridade tal que eu sentei de frente para ele. Ele começou a me contar exatamente o que eu precisava ouvir. Olha, eu fiz na minha vida o que os mais velhos disseram para fazer. Era a minha situação. Eu não tinha perguntado nada. E aí ele continuou com a história dele. Eu fiz comércio exterior. Antes do fim da faculdade, eu me colei com meus colegas, fizemos uma sociedade, montamos uma empresa de exportação de café e fomos desenvolvendo, saímos da faculdade. Em 5 anos eu comprei a sociedade dos meus sócios, fiquei sozinho na empresa, depois eu casei, tive filho e viajei o mundo inteiro. Eu ia para a África, eu ia para a Ásia, eu ia para a Europa, para a América do Norte, na América Latina. Eu estava sempre viajando e fazendo negócio. E eu percebi que meus filhos estavam crescendo. E me dava uma certa culpa de eu não estar acompanhando o crescimento, mas eu me convencia de que eu estava me dedicando à empresa em nome deles. É o patrimônio que eu vou deixar para eles. Olha a ilusão. E ele foi vivendo, o tempo foi passando, ele não pensava na morte, não pensava que a vida ia acabar.
Ele foi ficando mais velho, foi ficando mais velho. As décadas passando, os filhos crescendo. Ele dizia assim, eu senti uma culpa de não estar convivendo com meus filhos. E eu supri essa culpa pagando profissionais de alta qualificação para educar meus filhos e preparar eles para cuidar da empresa. E fui muito bem sucedido. Meus filhos hoje cuidam da empresa. Mas eu fui ficando velho, eu fui ficando doente. E depois de muitos tratamentos, de várias cirurgias, o médico falou para mim, definitivamente você não pode mais trabalhar. Agora acabou, você vai descansar. Ele falou, mas eu não sei viver sem trabalhar. E o médico falou assim, não, é hora de você descansar. Aí ele falou comigo assim, quando o médico falou isso, eu senti, chegou minha hora de morrer. A minha vida está acabando. Eu estou com a porta da morte na minha frente. Só falta ela abrir para eu passar. Nesse momento eu olhei para trás e minha vida tinha perdido completamente o sentido. Tudo que eu corria atrás não fazia sentido. Tudo que eu queria, essa altura da minha vida, é o afeto dos meus netos, o afeto dos meus filhos. E eu não tenho porque eu não soube cultivar. Eu arrumei tanto dinheiro, eu tive tanto sucesso que eu desconfiava de todo mundo. Eu não confiava no afeto, eu achava que era interesse. Agora eu estou velho, eu me sinto sozinho, eu me sinto vazio. Parece que minha vida não tem sentido nenhum. A sensação que eu tenho, essa frase ficou martelando na minha cabeça durante anos. A sensação que eu tenho é que mentiram para mim lá no começo da minha vida. E a vida inteira eu corri atrás dessa mentira. E agora que eu estou na porta da morte, é que eu percebi que era mentira. As pessoas me admiram, me veem como um empresário bem-sucedido, um vitorioso. E eu aqui dentro do peito eu me sinto um fracassado. Um cara milionário na minha frente, cara. Quando eu saí da frente dele, eu saí martelando dentro da cabeça. Isso não vai acontecer comigo. Eu não chego na idade desse cara com esse sentimento de frustração. E quando eu fui para a universidade, eu não fui para a sala de aula, fui para a secretaria, falei, me dá meus documentos. Eu quero ir embora, não quero mais ser doutor. Vou procurar um sentido para a vida. Nem sei se tem um sentido na vida. Mas aqui, por esse caminho que eu estou, eu vou me frustrar. Não basta para mim continuar no patamar que eu já conheço, de ser servido por pobres. Eu não quero ser servido por pobres, porque pobre é gente injustiçada. Eu me lembro quando eu estava no começo da mendicância, eu fiquei 2 anos na mendicância, viajando de carona. A minha mendicância era específica, porque os mendigos, em geral, eles ficam na mesma cidade, tem o mesmo circuito todos os dias e tal. A minha mendicância não, era uma situação social, mas eu tinha clareza, eu tinha estudado em boas escolas, eu tinha tido uma boa formação, eu tinha me alimentado bem, tinha crescido bem alimentado, eu tive privilégios sociais, então eu tinha muito mais clareza, eu não me sentia inferior. Eu estava encantado na mendicância, porque ninguém mais fingia para mim. Aquele preconceituoso, arrogante, ele olhava para mim e me desprezava. E eu não me sentia mal com isso não, porque ali ele estava sendo sincero comigo. Se eu tivesse bem vestido, com um reloginho de ouro, descendo de um carro bacana, esse mesmo cara mau caráter ia sorrir para mim, por interesse. Eu não queria sorriso por interesse. Foi uma coisa que eu falei com meu pai. Eu prefiro um pé na bunda sincero que um sorriso falso. E a minha vida é cheia de sorrisos falsos. Então eu fui para a mendicância e pela primeira vez eu senti claramente, agora a sociedade é sincera comigo. Qualquer um que sorri para mim, sorri espontaneamente, com sinceridade, com bondade. Qualquer pessoa que ri por interesse, me olha com desprezo. Então eu estou bem. Assim eu estava gostando. Aprendi a fazer vários trabalhos. Eu tive um emprego de mergulhador numa empresa de captura e criação de lagosta no Espírito Santo. E aí o dono da empresa, o capitalista, ele estava em Angola, ele era angolano. E quem me contratou foi o biólogo, gente boa, meu camarada. Saía para pescar com ele no barco, e pescar lagosta lá no meio do mar. Aí 3 meses depois que eu estava na empresa, chegou o dono da empresa. E eu fui percebendo como ele era grosseiro. Falou com os empregados, um cara que gritava, arrogante, patrão ruim. Patrão ruim. Tem patrão que é bom, tem patrão que é médio, tem patrão que é ruim. Esse era ruim. Eu humilhava as pessoas, eu via meus colegas tendo que baixar a cabeça para ele, então eu ficava longe dele. Só que eu não dependia desse emprego, eu morava com meu pai ainda. Então os outros tinham que engolir, porque tinham família, tinha filho para criar e tal. Um dia ele me chamou para gritar comigo também. E eu levantei o dedo e falei, dá licença, dá para falar baixo comigo, nesse tom que eu estou falando? Sei que o senhor tem educação. Ele arregalou o olho. Você é muito atrevido! Aí eu perdi o respeito total ali naquele momento. Eu sou atrevido? Você está gritando comigo e eu que sou atrevido? Atrevido é você. Aí o cara levantou e saiu da sala, estava no escritório dele. Ele me olhou como quem olha para a assombração e saiu.
Aí eu fui no equipamento, peguei e fui pro barco, fui mergulhar. Quando eu voltei, só recebi o recado, olha, você passar no departamento pessoal lá. Eu falei, já estava esperando, estava sendo despedido. Aí o contador me pagou os direitos e falou assim, cara, o que você fez? Esse cara nunca paga os direitos dos funcionários que a gente despede. Ele tem que ficar voltando aqui direto para ver se consegue alguma coisa. Ele nunca paga tudo. E para você ele pagou tudo. Eu falei, deve ser porque ele não quer mais ver a minha cara, né? O que ele viu na minha cara? Igualdade. Eu não olhei com ele com a subalternidade do funcionário. Eu olhei para ele de igual para igual. Você está gritando comigo, seu otário. O patrão, você não pode falar assim, isso é uma heresia. Por isso ele me despediu. Mas aí quando eu saí dali, eu saí dizendo para mim mesmo, nunca mais eu vou ter um patrão na vida. Eu não quero mais ter emprego. Eu não quero patrão nem empregado. Eu não quero chefe nem subordinado. Eu não quero estar dentro de hierarquia. E aí trabalhei a vida inteira por conta própria. E tive que aprender muita coisa. Macramê, pirogravura, pão integral, sapatinho de criança, bolsa de couro, brinquinho, pulseira, colar, até chegar nos brochinhos que eu gravava as minhas frases, minhas reflexões, as contestações da sociedade. Aí o público mudou. Aí eu comecei a ganhar professores do meio do público. Porque quando você vende coisas bonitas, as pessoas que compram têm senso estético. Quando você vende coisas reflexivas, as pessoas que se identificam são pessoas reflexivas. São poucas pessoas reflexivas no meio da multidão. Você tem que garimpar. Eu dizia, o mangueiro é um garimpo. Eu estou procurando as pedras raras, aqueles que pensam com mais profundidade. Eu ia de mesa em mesa. Quer dar uma olhadinha? Quer dar uma olhadinha? Quer dar uma olhadinha? Quer dar uma olhadinha? De 30 em 30 mesas eu encontrava uma mesa de gente reflexiva. Valia a pena. Em 300 mesas eu passava em 10 mesas que gostavam do meu trabalho, que eu comprava, e aí eu sobrevivia. Só que como eram pensamentos e reflexões, tinha gente que parava comigo para me explicar coisas. Coroas de cabeça branca que olhavam para mim, cabeludão, nossa, um hippie, que um cara de maconheiro, com reflexão. Senta aí, meu filho, começava a me explicar coisa, me questionar coisa. E eu comecei a encontrar professores, gente mais interessante, gente mais reflexiva, que o meu trabalho me levou. Foi através de um desses mangueiros lá em Salvador, que eu encontrei um grupo numa mesa, de 4 pessoas, bebendo cerveja e tal. Gostaram muito do meu trabalho, compraram vários e tal. E nos falaram assim, olha, se você for no sindicato amanhã, você vai vender pra caramba. Eu falei, que sindicato? Dos professores. Eles eram 4 professores. E falavam que ia ter uma assembleia no sindicato para resolver alguma coisa. Eu nunca tinha ido num sindicato. Eu fui, expus na porta e vendi muito bem. Aí eu comecei a perceber que eu estava tratando com o pessoal que se dizia das esquerdas. Só que eu era um de fora. Eu era um hippie expondo na porta. Eu não era um deles. Eu estava só olhando. Eu estava percebendo que o melhor local para você observar uma situação qualquer é a invisibilidade. Quando ninguém está te vendo, ninguém está te valorizando, você encosta no cantinho e fica olhando, que você vai ver as pessoas serem o que são. Porque se te derem importância, vão se afetar com a sua presença e vão ser de outra maneira. Você quer que sejam sinceros? Fica no desprezo. Fica ali quietinho, só olhando, que você vai ver coisa pra caramba. E eu fui acompanhando, a partir dali eu descobri os sindicatos bancários, os sindicatos em geral, a turma das esquerdas. Eu fui vendo que são várias correntes, sempre de fora, mas que gostavam do meu trabalho, porque é gente que questiona mais, que questiona mais profundamente a sociedade. Pessoal, eu não gosto de usar esse termo esquerda, porque é um termo colonizado. Esquerda e direita era um parlamento francês, da Revolução Francesa. A França é um dos piores países colonizadores, um dos mais cruéis. E a gente tem uma mentalidade meio colonizada. Então a gente fala esquerda e direita. O que tinha no parlamento da França? Tinha a esquerda, que era formada... Não, a direita era formada pelos aristocratas, os que tinham pedigree, barões, marqueses, duques, nobreza, né? Era a direita. E a esquerda eram os banqueiros, eram os caras que não tinham título de nobreza, que não tinham sangue azul, mas tinham muito dinheiro. E aí vem para cá e se falou, não, a esquerda era o povo. Não era, eram os ricos. O povo era massa de manobra desde sempre. Então a esquerda é o pessoal mais academizado, mais intelectualizado, que questiona a sociedade, que propõe uma sociedade menos injusta, mas não sabe como fazer. Porque na própria academia eles recebem a indução de que eles têm são seres superiores. Olha o nome do curso, curso superior. Está errado esse nome. O curso superior é direito de todos os brasileiros. Qualquer um que queira fazer curso superior, pela Constituição, tem o direito, mas esse direito é negado.
Porque a escola que é cedida para os mais pobres não tem recurso, não tem condição. A situação do mais pobre, em geral, é ter que trabalhar para comer, enquanto que o cara da classe média, ele tem condição de se dedicar integralmente ao estudo. Ele tem alimentação, ele tem a roupa lavada, ele mora bem. Essa é a classe que chega a 25, 30% da sociedade, que recebe o conhecimento para uma finalidade: administrar os sabotados da sociedade. Os engenheiros vão mandar no mestre de obra, que vai mandar no ajudante de pedreiro, que foi roubado no direito dele de ter uma boa escola, uma boa alimentação, condição de se formar como ser humano e se colocar bem na sociedade. Com o passar do tempo, a gente vai ficando velho e vai simplificando a visão das coisas. De repente, me dei conta de qual é o trabalho mais importante, mais imprescindível, sem o qual nada funciona na sociedade. Qual o trabalho mais indispensável da sociedade, sem o qual nada funciona? Aí eu começo a procurar professor, médico. Não, é o trabalho braçal. Se não for o trabalho braçal, não tem quadra, não tem parede, não tem roupa costurada, não tem comida. Quem é que planta? Quem é que colhe? Quem é que transporta? Quem costura cada roupa? Quem bota a quadra? Quem bota a pedra na rua? Quem bota os postes? Isso não é engenheiro não, é pobre. É mão de obra barata. Então o trabalho mais imprescindível da sociedade é o trabalho braçal. Aí você começa a entender por que tanta sabotagem com a educação, porque é preciso ter uma massa de pessoas de má formação para serem exploradas a preço vil. E aqueles que vão ter seus direitos garantidos e privilégios vão receber muito bem para poder não questionar esse assunto. Comanda aí a sua trupe e não questiona por que eles são pobres. Aí eu dou um exemplo, dois gerentes diferentes numa empresa. Cada um com uma equipe de 12 caras. Aí um deles está lá e percebe que um cara da equipe não está bem, ele está disperso, ele está pensante. Ele chama o cara: vem cá, o que está havendo? Estou vendo você disperso. Não, porque meu filho sofreu um acidente ontem, está no hospital, estou aqui preocupado. Faz o seguinte, vai cuidar do seu filho. Eu te dou a presença aqui você não está rendendo, vai lá resolver seu problema. Amanhã você volta. E se tiver ruim, liga para mim e avisa, que eu te marco o ponto aqui, está tudo certo. Fica tranquilo, vai cuidar do seu filho. Esse aí é um gerente humanista, é um gerente sensível, um cara que respeita o funcionário. Aí tem um outro gerente, que vê um dos funcionários disperso, distraído, e chama o cara: vem cá, o que está vendo? Ah, não, porque meu filho sofreu um acidente, a empresa não tem nada a ver com os seus problemas. Ou você trabalha direito ou você vai para a rua. Você não pode trazer problema para a empresa. Esse é um gerente cruel, indiferente com o sofrimento. Qual vai ser elogiado? Qual vai ser chamado a atenção? Qual que vai ouvir? Como é que você me dispensa um funcionário no meio do expediente? Por quê? Porque a perversidade é estimulada. Qual o gerente que vai ser promovido? É o perverso, porque ele dá mais lucro. A perversidade é premiada. A falta de consciência é premiada. É aí que eu chego à conclusão que esse tipo de prêmio não me interessa. Eu não me incomodei em virar um pária social. Eu não me incomodei com desprezo. Eu não me incomodei com preconceito, nem com ser acordado pela polícia quando estava dormindo no papelão. Meu conforto externo tinha sumido. O respeito social tinha desaparecido. Mas eu tinha adquirido um conforto interno que não tinha preço. Quando eu estava lá no meio dos privilégios, eu tinha todos os confortos e garantias, mas eu tinha um desconforto interno de estar usufruindo de injustiça. Eu não conseguia passar batido por isso. Todo mundo à minha volta passava. E eu não podia falar com ninguém, porque eu era um chato. Pô, não pensa nisso não, cara. Deixa de ser chato. Ninguém pensa nisso. Eu falava: pô, por que eu penso? Quantas vezes eu tive a sensação de que eu tinha alguma coisa errada? Por que as pessoas se satisfazem com a vida e eu não? Por que ninguém questiona a miséria e eu questiono? Eu devo ter alguma coisa errada. Mas eu acho que isso a sociedade faz a gente sentir. Não é que você tem alguma coisa errada, é que a sociedade tem muita coisa errada. E a cobrança que rola é que você se adapte aos erros da sociedade. E não questione para não se dar mal. Eu acho mais digno de eu me dar mal. Sofrer a perseguição. Porque de todas as aprovações que eu posso ter, a única que eu não posso abrir mão é da minha consciência. É muito legal ter o respeito do outro. Mas a gente não pode perder o próprio respeito para ter o respeito do outro. Então eu vou ter o respeito da sociedade se eu usufruir tranquilamente, sem questionar do trabalho escravo.
Eu vou questionar, não vou questionar as injustiças da sociedade, vou usufruir da minha situação privilegiada sem nenhum problema de consciência. Eu tenho que ter um sentimento de superioridade sobre os caras que foram roubados no seu direito de se informar. Eu não posso. Comigo mesmo eu não posso. Então, se o respeito da sociedade me cobra o meu respeito próprio, eu vou abrir mão do respeito da sociedade, porque eu não abro mão do meu próprio. Daqui a pouco a vida acaba, eu saio daqui. E eu acho que eu vou estar bem com a espiritualidade. Mesmo sem ter certeza de nada do que eu vou encontrar, eu tenho uma convicção intuitiva, que eu já tenho acompanhamento, que eu já tenho proteção, eu tenho uma função coletiva, e na hora que eu passar pela porta eu vou passar bem. Porque eu não tenho problema com a minha consciência. Eu não fiz nenhuma grande sacanagem. Ninguém é perfeito, todo mundo comete erros. Mas eu acho que cometer erro é direito de quem está tentando acertar. Quem tem a intenção de acertar. O erro que eu considero o erro errado mesmo é aquele que você comete com o outro injustamente em benefício próprio. Geralmente em benefício material. Esse é o erro brabo. Esse é o erro que você carrega. Essa é a bagagem que você leva para o outro lado quando você passa. São seus débitos, são seus créditos, são seus bem-feitos e mal-feitos. É isso que você leva. Eu não posso afirmar. Bom, eu não sei há quanto tempo eu estou falando. Tempo ainda. Eu queria ver se vocês queriam fazer algumas perguntas. De repente surge algum assunto novo, que eu me sinto tão repetitivo. Eu me sinto muito chato repetindo isso tudo. E geralmente a galera já traz alguns assuntos, alguns questionamentos, perguntas que você não faz para ninguém, pergunta quando você faz se seu pai que grita com você. Você não tem que pensar nisso. Eu ouvi muito isso. Você não tem que pensar nisso. Fica na sua, cala a boca. Não tem dúvida. Eu tenho escolas que era assim, o professor terminava a matéria e falava assim, dúvidas, escola particular bem paga, eles cobram dúvida, né? Dúvidas, não tem dúvida. Então todo mundo entendeu tudo. Papai na mesa vai ter um teste agora valendo nota. Na hora começava a aparecer, não, eu tenho dúvida. Alguém levantou o braço ali. Fala. Basicamente, sim. Talvez, sabendo de tudo o que aconteceu, eu modularia melhor algumas decisões. Mas faria a mesma coisa tudo de novo. Não, me trouxe satisfação. Eu acho que para você se declarar feliz nessa sociedade, você tem que ser muito egoísta. Tanta gente com fome, tanto sofrimento rolando, tanta injustiça rolando. Porque eu não quero ser feliz. Eu quero ter satisfação com as minhas atitudes, com a minha vida dentro desse contexto. Agora, a felicidade nessa sociedade, para mim, ela é impossível. E eu dizia isso com 19 anos. Eu falava assim, cara, uma pessoa que se declara feliz, para mim, só tem duas hipóteses para ela. Ou é uma dondoca que vive fora da realidade, ou uma pessoa que vive na bolha, que não conhece nada de nada do mundo. Ou é uma pessoa extremamente egoísta, que não está nem aí para fome, abandono, miséria, desabrigo, não está nem aí para nada disso. Eu sou feliz. Na verdade, ela é egoísta. Quando não é feliz. Felicidade não acho que seja desse plano. Satisfação acho a necessidade para viver. Eu preciso ter satisfação em viver com a minha vida. Eu preciso estar bem com a minha consciência. Eu preciso ser aprovado pela minha consciência. E é um paradoxo, porque a minha consciência me cobrava atitudes que a sociedade me acusava por elas. Porque é um negócio, velho. Quando o padrão do comportamento é violar a consciência, no mínimo fazer vista grossa, eu vou olhar para o outro lado, não quero ver isso. Para não perder o seu lugar na sociedade. O padrão comum, quando as pessoas acostumam a viver violando a consciência, quando encontra uma pessoa que não viola a consciência, se ofende, fica com raiva dessa pessoa, porque a existência dessa pessoa é uma denúncia à rendição dela. É que nem a homofobia. Aquela pessoa que tem ojeriza por pessoas de sexualidade diferenciadas, são pessoas que têm sexualidade diferenciada e enrustem. Tem culpa, acha que é pecado, fica rezando para Deus livrar ela, e finge, e se esconde, não demonstra para ninguém. Quando ela vê uma pessoa que se assume, exerce sua sexualidade livremente, ela fica furiosa. Se eu me reprimo, o cara tem que se reprimir também. Ele quer matar o homossexual. Se eu tenho a minha sexualidade bem resolvida, não me importa a sexualidade de ninguém. Me importa o caráter, a sensibilidade, as ideias, a visão de mundo. Sexualidade não me importa.
Me importa a minha e a da minha parceria. De mais ninguém. Cara, eu não me considero um ator conscientizador por excelência. Não foi esse o meu objetivo. Eu queria entender o que acontece, tomar consciência da realidade. Isso lá no comecinho. Depois de uns 3 anos na rua, eu comecei a formar a minha visão, perceber as injustiças. Você vê, a minha primeira frase da minha autoria foi assim: por tão poucos terem tanto, é que tantos têm tão pouco. Eu localizei no excesso a causa da carência. Então, tem um excesso num punhado de podres de ricos, financistas em geral, e uma quantidade enorme de pessoas roubadas dos seus direitos fundamentais. Então, eu comecei a colocar no meu trabalho, porque eu tinha necessidade de falar. Não, eu quero falar com o mundo. Não tinha pretensão de conscientizar as pessoas, até porque eu vi pessoas da minha idade, na faculdade, falando em conscientizar. Vamos conscientizar as pessoas. Você já está consciente? Você já chegou no grau máximo de consciência para agora passar a conscientizar os outros? Então, eu sempre achei muito pretensioso e muito arrogante isso. Então, não tinha intenção de conscientizar ninguém, eu tinha intenção de me conscientizar. Para a igualdade ser alcançada em meio à sociedade, é necessário que pessoas como você conscientizem, muitas das vezes indiretamente. Não, tá aí, mano. Eu não sei te responder. Eu não sei. Eu sei que eu comecei a colocar o pensamento no meu trabalho e segui vivendo disso durante décadas. E um belo dia, eu cruzei um cara em Saquarema. Eu já estava fazendo várias outras coisas, mas ainda tinha os brochinhos gravados em relevo com as frases. E eu tinha também relógios, eu tinha camisa, eu tinha papel. Esses papéis eu estava começando a fazer. E aí eu estava expondo Saquarema e vi um cara olhando trabalho por trabalho. Os livrinhos, lendo, pai. Eu não abordei para não atrapalhar o cara. Eu achei errado esse cara. Ah, vem cá, toma aqui, empurra o troço e força o cara para comprar. Não, deixa o cara ali. Ele, no mínimo, vai levar na memória, mesmo não comprando. Aí ele foi. Lá no final estava o painel com os brochinhos, que eu vendia muitas décadas antes. E os brochinhos dizendo, né, feitos à mão e tal. Quando ele chegou nos brochinhos, ele olhou e levantou a cabeça para mim assim: cara, eu conheço você. Você passou com esses brochinhos aqui numa praia lá de Salvador. Nós trocamos uma ideia longa, cara. E depois daquilo eu tomei várias decisões na minha vida que, pô, melhoraram muito minha vida. Eu queria te encontrar para te agradecer. Eu fiquei sem saber o que pensar. Porque isso é um trabalho conscientizador. Mas eu não tinha essa intenção. Ele foi se transformando. Eu, no meu trabalho de autoconscientização e de reclamar da sociedade através do meu trabalho, eu comecei a fazer um serviço coletivo sem perceber, na humildade, sem ter essa arrogância dos veganos, quando todo mundo come carne troglodita. Eu acho que, tudo bem o cara não comer carne nenhuma, os bichinhos estão aí, que legal e tal, mas se você desenvolve o sentimento de superioridade, uma vez me chamaram para fazer uma palestra no evento vegano, e eu não faço planejamento, eu não decoro texto, eu chego e falo o que vem na minha cabeça. Aí eu acho que tem auxílio da espiritualidade me inspirando. E eu estava lá fazendo a palestra e falei: tem alguns veganos, eu não posso falar que são todos, porque senão os caras levantam a barreira na mesma hora que eu digo que já não vale mais nada. Eu digo: tem alguns veganos que desenvolvem um sentimento de superioridade sobre os carnívoros. Você falando assim, velho, todos eles acham que você está falando de outros veganos. Não, nenhum é eles. Ah, eu conheço gente assim. Né? Aí eu completo dizendo: eu acho que esse sentimento de superioridade é mais tóxico espiritualmente do que comer carne. Eu estou num mundo carnívoro. Não é o fato de eu não comer carne que me coloca num patamar superior. Se eu nasci aqui, eu tenho a frequência daqui. A minha função está aqui, eu sou tão inferior quanto o meu planeta, eu sou tão primitivo quanto o meu planeta. Não posso ter pretensões de superioridade. E esse negócio de superioridade faz você virar um babaca. Antes da internet chegar em mim, eu fui casado por 4 anos com uma figura que era cantora. Ela cantou com Tim Maia,
com Jorge Ben, conhecia, tinha carteirada para entrar na Globo, para ir nos camarins dos shows, cantava lá no Cacete Planeta, substituindo a Débora Blando, quer dizer, uma figura relacionada com gente famosa. E eu, como estava com ela, eu ia com ela. E comecei a frequentar as pessoas famosas e observar. E era engraçado, porque é um meio muito restrito, né? O meio da arte bem paga é muito restrito. Então, quando o nego me via e nunca tinha me visto lá dentro, a suposição primeira era que esse cara deve ser um músico foda, que alguém achou em algum lugar, e por isso que ele está aqui dentro da área restrita à celebridade. E aí já me abordavam. Eu via essas caras famosas que a gente vê na televisão chegar para mim com um olhar de humildade. Oi, tudo bem? Quem é você? Eu sou Eduardo. O que você toca? Eu toco a vida, mano. Faço artesanato, exponho na calçada. Aí eu falo, mas o que você está fazendo aqui? Não, estou casado com aquela figura ali. Ah, entendi. A partir dali passava a me desprezar. Teve gente que eu falei assim, não, expõe artesanato na rua. O cara olhou para mim, virou e saiu andando. Eu virei um poste para ele. Isso não me incomoda, já tinha passado por desprezo muito pior. Eu estava ali observando o que a fama faz com a personalidade das pessoas. Eu estava sendo preparado para ficar com a cara conhecida como está agora. Porque eu via como é que esses caras vinham de dentro, como é que esses caras desprezavam os fãs. E chegavam com aquele olhar de adoração, me dá um autógrafo e tal. Saco, toma aí. Eu olhava e achava feio aquilo. Que sentimento é esse? E parecia com criança mimada. As toalhinhas têm que ser cor-de-rosa, senão eu não faço show. A água que eu quero é Perrier, senão eu não faço show. Eu achava feio aquilo, pequeno, infantil, medíocre, mesquinho. E aí eu saí dali, né? Quando o casamento não deu, fui para... Eu estava expondo em Santa Teresa, quando chegou um casal com a câmera. Na verdade, eles não chegaram com a câmera, eles estavam fazendo um documentário de conclusão de curso, eram jornalistas formandos, fazendo um documentário de conclusão de curso sobre trabalhadores de rua. E eles fizeram o centro do Rio de Janeiro todo, entrevistando as pessoas e tal. Quando eles juntaram o bruto todo, que é aquela parte que fica guardada para eles editarem, para escolherem os pedacinhos e fazerem o filme, bom, terminou o trabalho de rua, vamos começar o de estúdio, então vamos comemorar. Foram para Santa Teresa e estavam lá tomando cerveja e me viram expondo no Largo do Guimarães. Um artista de rua, com os desenhos na parede, e falando, trocando ideia. Falando, meu trabalho leva a falar. Então eu estou trocando ideia, os caras, vamos lá ver. Aí chegaram junto, olharam, pô, vamos entrevistar esse cara. Aí falaram, nós estamos fazendo um documentário, a gente tinha até encerrado, mas estamos achando interessante o seu trabalho aqui. Será que dá uma entrevista para a gente? Eu falei, claro, se é para falar dos meus assuntos, pode chegar. Aí no outro dia eles foram com câmera, microfone de primeira, né, material da faculdade, na ponta de um pau, então quase entrava na minha boca. E aí fizeram todas as perguntas, eu gravei o primeiro vídeo de 40 minutos, que eles publicaram 10. E não foi para o filme, porque não combinava, os meus assuntos não eram iguais aos dos outros trabalhadores, que era logística, aonde que esconde, aonde guarda, para onde corre, ao assédio da guarda municipal. Eu já não tinha esses problemas. Eu estava falando da sociedade, das injustiças, da visão de mundo, da precariedade do ensino como formador de competidores do mercado e não de seres humanos, uma sociedade que tem que ter como objetivo a harmonia social. Eu acho que na sociedade o objetivo espiritual é a harmonia social. Uma sociedade sem abandono, sem ninguém com fome. Eu acho que a prioridade tem que ser as pessoas desassistidas. Não tem desfavorecidas, não tem pessoas menos favorecidas, tem pessoas roubadas, sabotadas, os seus direitos constitucionais. E eu sinto também, na minha intuição, que a gente precisa chegar na harmonia social para ter o direito de começar a conhecer outras civilizações de outros planetas. Do mesmo jeito que na época de 1400 a 1500, os europeus começaram a descobrir que existiam outros continentes, com outros povos, com outras línguas, que na verdade na época eram outros mundos, eram outros universos, né? Outras línguas, outras místicas, outras alimentações, pigmentação de pele, costume, tudo diferente. Então, começou a descobrir que existia a América do Sul, né? A África, a Ásia, a América do Norte, a Austrália. Foi se descobrindo, eu acho que vai ter um processo, nós estamos entrando num processo de descoberta de existências múltiplas ao longo do espaço. Uma coisa que eu já penso há muito tempo, desde que eu entendi o que é astronomia. Vocês têm noção do que é astronomia, né? A nossa Terra gira em torno de um Sol. O Sol é uma estrela, e é uma estrela das menores da nossa galáxia, é uma estrela considerada estrela anã.
Existem sistemas planetários com estrelas 1000 vezes maiores do que o Sol, às vezes duplas, com milhares de planetas em volta, outros com centenas de planetas em volta, outros com dezenas de planetas em volta. O nosso sisteminha tem 8 planetas. Quando eu era moleque tinha 9, era Plutão, mas Plutão ficou tão pequenininho que virou um asteroide, não é mais considerado um planeta. Agora você olha para esse espaço todo e pensa que só tem vida aqui. Por quê? O que aqui tem de especial? Nosso Sol é um Sol insignificante. O nosso planeta é uma poeira cósmica. O espaço é imensurável. Eu duvido que tenha tanta estrela só para decorar o céu desse planeta aqui. Existem bilhões de galáxias. Na nossa galáxia, 100 bilhões de estrelas. Cada estrela é um Sol, com planetas em volta. Não é muito tacanho a gente achar que só tem vida aqui? E que Deus é um ser humano boiando aí, mandando a gente para o inferno ou para o céu? Isso aí para mim é um jardim da infância da espiritualidade. Eu não tenho problema com a minha ignorância, eu não tenho problema com a dúvida. É nesse espaço de ignorância e dúvida que eu adquiro conhecimento. Eu não posso estar afirmando o que eu não alcanço. Eu não alcanço nem o tamanho do universo. Como é que eu vou conceber o ser supremo desse universo? Não é muita pretensão, não. Eu acho infantil até. Nós estamos num estágio tão primitivo que a gente precisa ter prêmio para fazer bem feito e castigo pelo mal feito. Você procura fazer o bem por interesse do prêmio e evita fazer o mal por medo do castigo. Eu acho que a evolução espiritual não passa por aí. É preciso você perceber o prazer imenso de beneficiar outras pessoas e o prejuízo moral de prejudicar outras pessoas. Eu não quero fazer o mal a ninguém porque eu não gosto, não é porque tem um Deus que vai me castigar. Eu não quero fazer o mal ao outro, me sinto mal com isso. Não tem benefício que compense. Não tem dinheiro ou propriedade que compense. Eu não quero fazer o mal. Eu estou aqui de passagem, eu acho que isso pesa na bagagem. Ainda mais por coisas que vão ficar aí. Eu não vou ficar aqui. Eu estou de passagem, todo mundo está de passagem. Quantos bilhões de pessoas já nasceram, viveram e morreram? A vida passa rápido. Eu lembro de 8 anos como se fosse anteontem. Eu lembro de 19 anos como se fosse ontem. Eu estou com 63. Quantos mais anos eu tenho? 10? 20? Daqui a pouco eu estou saindo daqui. E cheio de curiosidade. Eu não tenho problema com a morte, eu tenho tremenda curiosidade. Não tenho medo da morte, eu tenho instinto de sobrevivência, é outra coisa. É uma coisa animal, você não controla. Não tenho medo da morte, tenho medo de estar morrendo. Depende de como, eu quero morrer rápido. Passar rápido para o outro lado. Eu estava fumando um cigarro e dando uma carona para uma artista no estado da Bahia. E ela tentando fazer minha cabeça, isso aí faz mal, porque isso aí dá câncer, isso aí é morte lenta. E papai, meu pai falou, não tem problema não, só para calar a boca dela. Né? A gente estava na estrada, a autoestrada vinha um Scania passando assim, não tem problema não, vou morrer batendo de frente com um carro desse aqui. Aí passou a Scania, Jacob tremeu, a mulher regalou o olho, calou a boca, não encheu mais o saco o resto da viagem. Cada um tem direito aos seus venenos, desde que não prejudique o outro. Nós estamos num mundo envenenado. A comida está cheia de veneno. A indústria alimentícia está aí dentro do Congresso, impedindo a boa intenção de denunciar os venenos da comida processada. A indústria alimentícia simplesmente não deixa. O governo retrasado botou um plano que era o PNAA, Plano Nacional de Aquisição de Alimentos, que comprava alimentos orgânicos de agricultura familiar. Para assim, a família plantava, tinha sua produção toda garantida, o Estado compra tudo e distribui aonde? Nos orfanatos, nas escolas públicas, nos hospitais públicos, nas cadeias, nos asilos. Comida boa. A indústria alimentícia protestou contra isso. E como ela elege deputados e senadores, ficou uma pressão no Congresso, projeto de lei em cima de projeto de lei para liberar a indústria alimentícia de entrar nas escolas. Para vender balinha, Maria Mole, açúcar e tudo mais. Eu criei meus filhos sem dar um grão de açúcar refinado, sem dar um enlatado. Se alguém desse um refrigerante para o filho meu, eu brigava, cortava a amizade. Porque eu sabia que a indústria alimentícia tinha um monte de veneno. E eu já não estava na minha classe de origem, não tinha direito a um médico particular. Era medicina pública, aquela medicina que despreza a gente, que não recebe recursos, que não tem condição. Raríssimos lugares a medicina pública é bem atendida, apesar de bons profissionais. Então, com medo dos meus filhos adoecerem, eu dava alimentos para ele, para evitar a doença. Nada
produzido em escala, nada industrial, colorante, aromatizante, aglutinante, nada dessas coisas químicas eu dava. E meus filhos suplentes não adoeciam, não precisavam de médico. Eu tive sorte, não tinha nenhuma doença de nascença, eles nasceram saudáveis e permaneceram saudáveis. Eu não deixava dar uma bala, nada refinado. E eles cresceram só na adolescência. Chega na adolescência, aí a coisa vai pro caralho. Os caras comem qualquer coisa. Fala. O obstáculo mais difícil foi a família. Porque eu queria agradar eles, né? Eu não queria romper com eles. Eu não queria decepcionar, entristecer. Quando eu não quis seguir a carreira militar, já foi um choque. Porque todo mundo achava que eu ia seguir a carreira do meu pai. E eu tinha aquele problema, não posso ficar aqui, porque aqui eu estou abrindo mão da minha consciência. Meu pai falava, cara, você olha para o outro lado, você não precisa participar da falcatrua. Mas eu não consigo. Eu me sinto mal. Eu não quero fazer parte disso. Sacou? Então, foi só a família que foi o obstáculo. Mas não foi um obstáculo suficiente. Chegou um tempo que... Eu acho que nada se perde. Eu acho que elas perdem alcance. Elas perdem o respeito porque pensam diferente. Eles se tornam pessoas que se comportam de maneira desrespeitosa. Essas religiões, muitas delas, elas têm um mecanismo de captura. Você pode ver que elas afastam você da sua família se você não conseguir converter a família. Aqui está um divisionista. A espiritualidade de uma pessoa, eu não meço pela crença dela. Não importa o que a pessoa acredita, a realidade se impõe. Agora, como é que eu vou medir a espiritualidade? No comportamento, no sentimento que a pessoa emana, nos valores que ela pratica, na forma que ela se relaciona com as outras pessoas. A pessoa respeitosa tem senso de justiça, ela é amorosa, é respeitadora, é desapegada dos bens materiais. Tudo isso vai me dar uma noção de que ela tem uma espiritualidade já mais evoluída do que a média. Agora, uma pessoa intolerante, que bota o dedo na sua cara, que te ameaça, que disputa a migalha, que fica furiosa quando perde alguma coisa, ou seja, tem um nível de apego, baixa espiritualidade. Já da infância da espiritualidade. É aí onde a pessoa aprende a fazer o bem por interesse e evitar fazer o mal por medo do castigo. Sacou? É o princípio da espiritualidade. Com o tempo a gente supera isso daí. Só que o tempo de evolução planetária, ele é muito mais extenso do que a gente pode perceber no espaço de uma vida. Você tem que estudar a história para ver como a evolução vem acontecendo desde sempre. O problema é que a gente quer que a mudança seja na nossa vida e para o lado que a gente quer. Eu quero ver o mundo justo. E aí, cara, a maioria das pessoas que eu vi com essa disposição desistiram. 30, 35 anos, percebe que não vai dar tempo, aí pula para o outro lado. Foi ingênuo para achar que ia mudar o mundo. E depois é estúpido para achar que o mundo não vai mudar nunca, porque não vai mudar do jeito que eu quero. Isso nunca vai mudar. Como assim, cara? Você já nasceu desse tamanho? Você não está envelhecendo? Tudo está mudando, até os minerais estão em mutação química, não tem nada parado. A única permanência que eu reconheço é a da mudança. O resto muda, o tempo todo. A sociedade muda. Embora quem usufrui da sociedade do jeito que ela é, não queira que ela mude, e coloque todos os obstáculos nesse tipo de mudança. Seria uma mudança social, onde a sociedade colocaria o ser humano no seu patamar de maior importância. Porque agora o que está no patamar maior de importância é a economia, é o interesse econômico, é o dinheiro. O ser humano está em segundo plano. É preciso a gente construir uma sociedade onde o ser humano esteja em primeiro plano. Aí a gente pode alcançar a harmonia social. Valeu? Bom dia. Você considera que o meio influencia até quanto você considera? O que você entende também em relação às mudanças climáticas? Até onde influencia na nossa relação do dia a dia, na relação da própria sociedade? Eu acho que é impossível você não se deixar influenciar de maneira alguma. Mas eu acho que é necessário você modular até onde essa influência vai.
Porque se você deixar, a sociedade vai levar você para a mediocridade plena, a vida da formiga, que há milhões de anos faz o caminho do trabalho e volta para cá sem nenhuma outra necessidade. Nós temos necessidades espirituais, afetivas, artísticas, né, conscienciais, que a gente tem que suprir. E se não suprir, fica o sentimento ruim. Então, é necessário se adequar, né, à influência até onde a consciência permite. A partir de um certo ponto, é preciso se recusar a adequação. Ainda que venha a repressão, ainda que venha a cobrança, ainda que venha a estranheza. Porque o meu parâmetro é a minha consciência. Eu vou até onde eu não violo a minha consciência. E paro ali. E se me cobrar que eu vou ali, eu não vou, pode me matar. Eu não vou. Eu não passo desse limite para violar minha consciência, mas até hoje eu não violei, como é que eu vou violar agora com 63 anos? Eu quero morrer de bem com a consciência, eu acho que isso é importante. Eu vou te dizer que isso substitui a religião para mim. Eu quero morrer de bem com a minha consciência. E aí, quando eu chegar do outro lado, eu vou lá em volta, ver quem eu encontro, o que acontece. Eu espero ter alguma coisa para fazer, que tenha serviço. E essa ideia de descansar eternamente me é repulsiva. Eu vou rever de novo, de tédio. Não precisa ter serviço, que faltou para fazer. Então eu esperei encontrar serviço do outro lado também. Mas eu não afirmo nada sobre o outro lado. Essa coisa ameaçadora, eu não acredito nisso. Isso para mim é teatro. Na verdade, você vê que a pessoa entra nesse tipo de religião e não melhora o seu comportamento na sociedade. Para que serve uma religião dessa? A religião que é boa é aquela que te melhora como pessoa. Aquela que te faz mais amoroso, mais tolerante, mais respeitador, melhora o teu senso de justiça, te desapega da matéria. Qual a religião que faz isso? Eu não conheço. O que eu vejo são religiões que te apegam mais ainda na matéria, te tornam preconceituoso, superficial, intolerante, condenador, arrogante. Você está em pecado, está em pecado. Você vai fazer arrogante pra caramba, cara. Eu vi uma pessoa, assim, um casal de amigos, e os parentes evangélicos, vocês vivem em pecado. Eu olho para isso, peraí. Ali tem amor, ali tem sinceridade, ali tem lealdade, tem companheirismo, tem respeito. Como pode ter pecado aqui? Ah, porque não veio um pastor que sacramentou, botou no papel e cobrou dinheiro? Eu desconfio disso aí. Eu dizia desde sempre, eu me caso com a pessoa se casa comigo e ninguém tem nada com isso. Eu não tenho que botar no papel. Papai é para novela. Eu não confio na sociedade, não vejo nessa sociedade moral para eu chancelar minha união com ela. Eu não respeito a sociedade, por que eu não quero respeito dela? É uma sociedade que me preocupa com miséria, com abandono, mente um monte de coisa, diz que o objetivo da vida é um e é outro, me cobra mediocridade, me cobra egoísmo, me cobra competição, me cobra a vida infernal. Eu vou submeter meu casamento a essa sociedade. Eu fico contendo, eu conheço casais que estão casados há 30 anos, 40 anos, casados, morando na mesma casa. E falam, não, nós não somos casados, não, nós somos juntados. Como juntados? Você já com um braço lá, outro braço lá, a perna do outro estado, e aí foi e juntou tudo. A minha não mora na mesma casa. Namorado não mora na mesma casa. Se morar na mesma casa, é casado. Não tem outro nome. O preconceito da igreja, não, isso aí é pecado. Pecado é você condenar os outros. Pecado é você ser intolerante com as escolhas alheias. Onde tem sinceridade, onde tem afeto, onde tem respeito, onde tem senso de justiça, não há pecado. Por isso que para mim não importa o que a pessoa acredita. Importa o que ela é, como ela se comporta, os valores, como trata as pessoas, o sentimento que ela emana, o sentimento que ela causa na coletividade. Aí eu vejo a espiritualidade da pessoa, é na prática cotidiana. Essas pessoas religiosas, elas pensam que religião é dentro da igreja. Não, eu acho que espiritualidade é na vida prática. É quando você disputa, quando você vai na justiça brigar por causa de um veículo, por causa de matéria, quando você não abre mão, quando você sofre por perder alguma coisa, você está apegado na matéria. É aí que a gente desenvolve a espiritualidade. A gente nasce para desenvolver a espiritualidade. E desenvolve consciente ou inconscientemente. Só que quando você põe a consciência a serviço desse desenvolvimento, você se desenvolve mais rápido, mais fluido, mais fácil. Embora você possa despertar à sua volta estranhezas imensas. As pessoas que violam a consciência não gostam das pessoas que não violam.
honestas, elas nem acreditam em honestidade. Se você é explicitamente honesto, para a pessoa desonesta, você é babaca. Você não é sincero. Você é trouxa, você é covarde. Você tem medo de roubar. Ele não concebe que você tenha um melhor caráter. Porque isso ia causar nele um sentimento de inferioridade. Então, para não acreditar que eu sou inferior a você, eu sou violento, briguento, qualquer coisa sai na porrada, você é calmo, você tempera as coisas, resolve. Eu não vou dizer que você é mais controlado do que eu, mais harmônico do que eu, mas não, você tem sangue de barata. Eu tenho que te desqualificar. Por isso que eu digo, velho, o insulto é o argumento de quem não tem mais argumento. Quando eu estou numa discussão, falando sobre algum assunto, você para mim é um isso, você para mim é um aquilo, o que eu escuto? Eu não tenho mais nada para falar, agora eu vou passar para o insulto. Eu digo, entendi, valeu, obrigado, acabou a discussão. Eu não respondo insulto. Até porque língua não tem uso. Se eu tiver que responder insulto, eu não vou falar, vou fazer outra coisa. Né? Então você vem, tá tranquilo, Deus perdoa. Gente, eu estou querendo acabar. Tem mais algum acréscimo aí? Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou falando há quanto tempo? 2 horas? 1h15. Vocês estão com fome? Opa, manda. Nessa hora, um exemplo até mesmo específico para uma recomendação do professor seria, por exemplo, uma educação ativa. Uma educação, nós somos professores, por exemplo, temos nossa facilidade, usando entre aspas, nosso descendente. A própria educação ativa, assim, tem um meio também. Mas o poder, além do que, por exemplo, seria indicado por essa igualdade com ele. Olha, eu estou caçando aqui na minha memória aonde foi que eu classifiquei, o que eu posso ter dito para rolar essa interpretação de que eu digo que a hierarquia é injusta. Eu não gosto de hierarquia, mas existem hierarquias que são necessárias. E eu dou um exemplo. Eu sou mateiro, tá? Eu ando no mato, eu fiz sobrevivência na selva. E eu entro num barco que vai para o mar. O barqueiro que comanda o barco, ele está numa hierarquia superior. O que ele disser para eu fazer dentro do barco, eu tenho que fazer. É ele que sabe aqui. Ali eu não sei nada. Então há uma hierarquia necessária para a gente estar em harmonia dentro do mar. Agora, digamos que esse barqueiro vai comigo para o meio do mato. Eu entendo muito mais de mato do que ele. Então a hierarquia se inverteu. Ali é o meu ambiente, ali eu vou determinar o que tem que ser feito e ele vai ter que se submeter. Mas é uma questão prática, não é uma questão pessoal. O problema é quando a hierarquia é transferida para o lado pessoal. E a pessoa, ela não se sente superior porque ela tem mais conhecimento, ela se sente uma pessoa superior. Aí ela começa a ser injusta, aí ela afeta o respeito da pessoa que se julga superior com a pessoa que se julga inferior. E afeta também a relação, o entendimento, porque deixa de ter a igualdade com o respeito da... É verdade, você está dentro de sala de aula. Hierarquia... Ali você é o comandante do barco. Embora você ser comandante não dá o direito de faltar com respeito com ninguém. Simplesmente você tem que ter o respeito de todo mundo para a coisa funcionar. E você vai trazer os conhecimentos. A obrigação dos alunos ali é assimilar o máximo possível o respeito pela sua pessoa. A sua obrigação é procurar os conhecimentos e codificar de forma que seja facilmente compreensível por todo mundo. Cada um no seu papel. E eu acho que aí a gente não pode falar de superioridade e inferioridade. São funções diferentes a serem cumpridas num organismo de educação. Agora, como o organismo de educação é formador de mentalidades, existe uma preocupação muito grande do sistema social e dos seus dominantes em manter esse sistema sob controle. Então é muito comum você ver o professor vocacionado, mais disposto e tal, tem problemas de perseguição. Ele tem que ser mediatizante, ele não pode ser esclarecedor, ele não pode criar senso crítico, ele tem que criar conformação com a sociedade. Então, quem não se conforma e trabalha com senso crítico, acaba perseguindo, acaba mal visto. O cara é muito polêmico, não, porque ele não engole quieto qualquer coisa. Ele quer proporcionar realmente. Eu acho que os vocacionados deviam comandar o sistema educacional. E eu acho que para os dominantes da sociedade isso não interessa.
Então, quando eu falo com os estudantes, eu falo, cara, busca conhecimento sobre a sua sociedade, porque esse é um conhecimento só negado. Você vai ouvir falar tudo sobre o seu time de futebol, sobre a sua banda preferida, sobre os seus artistas preferidos, mas sobre a sua sociedade você vai ter uma caixa preta, ela vai entender o que acontece. É exatamente para não questionar. Entendeu? Gente, agradeço.